Tô esperando o Fabiano entrar, aí ele vai falar essas coisas pra gente de imposto. Grande, Fabiano. Grande Paulo, bom dia. Bom dia. Britanicamente, hein? Pô, obrigado aí Isso. pelo seu tempo, meu. Oi? Obrigado aí pelo seu tempo de contar pra gente esse assunto. Poxa, eu que te agradeço aí, Paulo, você toda me dando aí a oportunidade, a honra de estar participando aí das suas lives. Não, a oportunidade é pra gente. Então se apresenta pra galera, por favor, conta com que você trabalha e já vamos introduzir o assunto. Tá, se o som tiver, se o áudio tiver ruim, vai me falando, tá? Tá Bom, ótimo, tô meu nome escutando é Fabiano perfeitamente. Cabral. Meu nome é Fabiano Cabral. Eu sou advogado, tá? E trabalho também. Eu estou na qualidade de presidente de combate à corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil. Então aí a gente está enfrentando aí um mal que está arraigado na sociedade, que vem a ser o que? A corrupção, né? Estamos tendo algumas decisões que não foram tão favoráveis a curto prazo, né? Mas é aquela velha história, a gente tenta sempre acreditar na justiça e tentar ver e digerir que no futuro isso aí vai ter um sinal melhor. Ontem foi traçado um projeto-lei para que evite decisões monocráticas, né, dos órgãos superiores, né? Por quê? Porque quando a gente busca a reforma de uma decisão, a gente sempre acredita que seja um colegiado quem vai analisar, quem vai fazer essa análise, e não só uma única pessoa, né? Então, quando vem de uma única pessoa, a gente fica bastante frustrado, nos traz uma frustração na condição de advogado. Então, ontem foi proposto um projeto-lei para tentar modificar isso aí. E aquela velha história, Paulo, a gente tem que sempre confiar na mudança do país, tem que acreditar na mudança. Você sabe que se a gente for traçar paralelos com outras civilizações, se você for ver Europa, sempre Estados Unidos, a história dos Estados Unidos, sempre foi tudo muito guerreado, nunca foi fácil. Uhum. E com o Brasil também não vai ser diferente. Nós vamos aí trabalhando ponto a ponto para uma melhora, entendeu? Pelo menos é o que eu acredito, tá, Paulo? Fabiano, mas de onde saiu essa decisão? Porque tem um raciocínio sobre a lei, né? Tem um entendimento da lei. Sim, sim. Vamos lá, Paulo. Isso aí já era uma ação que já estava tramitando no STF, tá? E volto a te falar, o meu entendimento é que ela não deveria ser decidida unicamente pelo ministro Fachin de forma monocrática. Quando a gente fala monocrática, é um único ministro decidindo, tá? Eu entendo que, dada a complexidade da matéria, tá? E o grau de repercussão que isso trouxe, porque tornou elegível um presidente que até então estava, um ex-presidente que até então estava inelegível, e trouxe também logo a seguir a suposta suspeição do ministro Moro, que foi o ponto de julgamento ontem que o ministro Gilmar Mendes colocou em pauta, e está empatado. Tá Entendeu? empatado? Está empatado, está 2-2. Eles julgaram na segunda turma do Supremo o ministro Gilmar Mendes e o ministro Lewandowski julgaram que o Moro foi suspeito, ou seja, ele foi tendencioso, assim, falando A palavra certa. na palavra certa. A ministra Carmen Lúcia e o Fachin,
eles já tinham votado em dezembro, então eles entenderam que não havia suspeição, não foi tendencioso. E o Cássio Nunes, o novo ministro, né, ele pediu vista do processo para votar melhor, ou seja, ele vai ser o voto de desempate. Mas tanto o ministro Fachin quanto a ministra Carmen Lúcia, eles podem modificar o voto. A verdade é que hoje está empatado, entendeu? Então, essa decisão, o que acontece? Voltando à questão do Fachin, do ministro Fachin, eu entendo, o Paulo, que ele deveria ter levado isso aí para um colegiado. Pô, é uma decisão assim, de grande repercussão, que muda a história do país. Eu não quero saber se o Moro, no passado, se ele foi ou não suspeito. Isso aí tem um processo para averiguar isso daí que está empatado. Agora, ele decidir de uma forma monocrática, que seria de um único julgador, é ruim, porque traz até mesmo uma insegurança jurídica do país. Se você tem 11 julgadores, vão dividir a responsabilidade entre os 11, né? Entendi. E não numa decisão liminar e monocrática. E que veio meio que do nada, entendeu? E é verdade que isso abre precedente, que talvez tenha que devolver o dinheiro que foi confiscado aí na Operação Lava Jato? Pode. Aí é que vem milhares de precedentes. Por quê? Você torna nulo todos os atos, né? Puta que pariu. Aí o processo ele está voltando, assim, em tese ele volta a estaca zero, porque a decisão do ministro Fachin, ele tornou incompetente o juízo de Curitiba para ter julgado a operação. Então, e tornou competente o juízo de Brasília, tá? O Tribunal Regional da Primeira Região de Brasília, que pega Brasília, São Paulo, como competente para julgar a operação. Então, todos os atos, eles são dados como nulo, tá? Então, o modo correto seria anula tudo e começa tudo novamente. É por isso que ontem até escrevi um artigo falando na possível prescrição dos supostos crimes, porque o Lula hoje ele está com mais de 70 anos e qualquer tipo de punibilidade é reduzida pela metade. Então, se houver condenação, ela é reduzida. Rapaz, a promoção pode ser até que... disso. É por isso que eu estou te falando. Foi uma segunda e terça-feira meio que... E olha que eu ainda não terminei, eu não terminei de ler o voto do ministro Fachin, não terminei assim de estudar, porque foram 48 laudas. Aí ontem já veio o julgamento do Gilmar, né, sobre o Moro, Gilmar Mendes, sobre o Moro. E estamos aí nessa questão, estamos aí na questão do lockdown, né? Que boa parte do país está em lockdown. Que eu não sei se é a melhor opção, entendeu, Paulo? Talvez você, como médico, possa dizer isso daí. Tá vendo? Pronto, agora eu só vejo que tipo assim, o lockdown hoje, tá? Aí eu começo a falar como cidadão e não mais como advogado. O lockdown hoje, no começo, nós tínhamos aquela questão do medo de transmissão, de não saber tratar, entendeu? Até mesmo de falta de leito. Só que hoje a medicina ela evoluiu bastante nesse curto período de tempo de um ano com relação ao tratamento da Covid. Aprendeu-se a cuidar da Covid, né? E não só isso. Tem hospitais de campanha que foram construídos e desativados. Tal. Fazer um lockdown hoje, Paulo, eu não sei se é o mais viável, porque o lockdown ou restrição,
o que acontece? Você acaba num lugar aonde que 8 horas iriam frequentar 100 pessoas, iriam passar 100 pessoas, você fazendo uma restrição De horário. de horário para 4 horas, Vai essas 100 passar pessoas vão 500. lá. Vai passar e vai aglomerar ainda Ah, mais. Entendeu? Só que aí, Paulo, falando como cidadão, e foi um artigo que eu escrevi também, eu vejo o seguinte, eu na condição de pagador de imposto, o lockdown ou a restrição, ele me gera um ônus muito grande, porque sim. eu deixo de receber, ou muitas vezes o tributo ele me é aumentado, me foi onerado, Pois né? é. Eu O tive meu um imposto aqui em aumento. São Paulo aumentou 18% para o profissional de saúde. Então, Pensa. aí o que acontece? Eu deixo de receber porque eu estou fechado, né? Mas o meu IPTU eu vou estar pagando, entendeu? O meu IPVA eu vou estar pagando. Aí é que surge aquela máxima, né? Poxa, como é que eu vou estar pagando por algo que eu não vou estar usufruindo? Ah, são Uhum. 10 dias. Espera aí, mas se são 10 dias de lockdown ou 15 dias de lockdown, a gente está falando de direito, poxa. Eu teria direito a não pagar esse valor. Então, eu entendo na qualidade de cidadão que se houve esse problema de ordem sanitária e teve que se fechar ou restringir, é óbvio que o governo, primeiro, ou assume a conta, que seria o mais correto, que a gente já paga Uhum. bastante imposto, ou então ele cria mecanismos para quê? Para não impactar o cidadão, entendeu? Então ele faz o quê? Poxa, cobra de uma forma proporcional, entendeu? Faz um refis, não onera, poxa, parcela, joga para o outro ano e esse valor dilui nos próximos 3 anos. E não continua cobrando como se nada tivesse ocorrendo, entendeu? Eu vejo isso, eu vejo no imposto de circulação de mercadorias, às vezes a pessoa está ali numa dificuldade danada, abrindo 4 horas, e o imposto é o mesmo, Né? entendeu? E ela está mantendo ali um empregado, que também ele está pagando imposto em cima, ele está garantindo emprego, entendeu? E então, isso daí muito me assusta, Paulo. Eu não posso falar que o governo federal ele não está auxiliando, não, ele está auxiliando bastante, esse auxílio emergencial, a redução de jornada de trabalho, a suspensão de contrato, ele vem ajudando bastante. Existe aí a proposta dele fazer uma nova, dele reeditar a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho. Só que temos que ver que as empresas estão trabalhando em home office, muitas não aderiram à redução, a esse programa do governo, estão trabalhando em home office, estão deixando seus empregados trabalhar em home office para contribuir o quê? Pela não contaminação. E mesmo assim elas estão sendo oneradas. Eu não tive benefício fiscal nenhum, de natureza alguma. Pelo contrário, eu fui Eu te falo dos onerado. meus funcionários, né? A gente Uhum. diminui a jornada de trabalho, mas o imposto sobre salário é o mesmo. E É o assim, para o mesmo, pessoal entendeu? entender, quando você tem um funcionário que você vai pagar o salário dele, tipo, R$ 3.000, você não gasta R$ 3.000, você gasta 6, porque você tem que pagar 3 para o Sim, governo. É meio que meio a meio, né? E aí você exatamente. tem, e assim, você tem a redução da jornada de trabalho, mas você continua pagando imposto integral. Quer dizer, Imposto integral. você Aí tem é aquela uma... velha história, né, Paulo? Você vira parceiro do governo mantendo a mão de obra, entendeu? Você faz o seu papel social, até mesmo na condição de empregador, você
muitas vezes necessita, porém o governo ele tem que enxergar que estamos passando por uma crise, estamos vivendo crise, então vamos dividir também um pouco o que é prejuízo. Não adianta ficar jogando prejuízo tão somente para nós que estamos na ponta, que somos o contribuinte. Deixa eu te perguntar outra coisa. São questões que me deixam meio, na estranho. condição de cidadão, me deixa chateado. Tem outra coisa que me deixa chateado também, bastante, por sinal, e eu queria te perguntar na esfera do direito, em questão de fechamento de academia. Tem uma lei, Fabiano, que agora eu não sei decor. Ontem em São Paulo. Isso. E da onde? Saiu por quê? Tem uma lei federal que reconhece estabelecimento de atividade física como estabelecimento de saúde, portanto, né, estabelecimento de primeira necessidade. Perfeito. Ainda assim, o lockdown, ele cisma, né, em fechar a academia. Não tem uma briga, você tem uma... A sensação que eu tinha, pelo menos, é que o que é uma Constituição Federal, ela está acima do que é estadual, né, com um poder maior. Eu não sei como é que chama em direito isso, eu vou pedir para você explicar para a gente. É a hierarquia das leis, a hierarquia das normas. Então não seria, assim, a gente não está... quando fecha a academia não é um ato quase que contra a lei, pelo menos, uma coisa assim? Me explica isso daí direitinho, Fabi, por favor. Vamos lá. Irmão, deixa eu só contextualizar a todos, tá? Nós já vivemos outras pandemias. E hoje todos falam que o STF é quem está ditando normas, ok? Porque foi o STF quem falou, olha, estados e municípios é que são responsáveis por gerir essa questão de saúde. Só que aí eu já falo de uma forma diferente, Paulo. Eu vejo o seguinte, o STF, se você traçar um paralelo com as pandemias passadas, tá? Que o STF não se manifestou, o STF, ele só age ou agiu agora. Por quê? Porque o Poder Executivo e o Poder Legislativo foi o quê? Foi omisso. Então, se o Poder Executivo, ele não trouxe os secretários da federação, sentou e falou, olha, vai ser dessa forma, dessa forma, dessa forma, vê o que você precisa, vê o que você não precisa, quanto está precisando aqui, quanto está precisando ali, nós vamos criar uma junta médica, vamos fazer... Então, como não houve isso, essa conversa que houve no passado, entendeu? Tipo, olha, quem dita as normas sou eu, entendeu? O STF teve que entrar e teve que legislar. De idêntica forma, eu falo que, quando é que ele entra quando o legislativo se omite? Prisão em segunda instância, entendeu? O Congresso, ele não decide com relação à prisão em segunda instância, muito menos o chamado fim do foro privilegiado, que seria prerrogativa de função. Então, enquanto que o Congresso não legislar, e olha que os projetos de lei já estão para ser votados há muito tempo, o STF vai estar decidindo tudo. Tá? Então, essa que foi a primeira falha. Eu não sei se eu estou conseguindo ser didático. Não, perfeito. Então, é por isso que o STF ditou essas normas. Por quê? Porque não houve um executivo atuante que falasse, ó, vai ser um efeito pirâmide, quem vai estar concentrado no executivo, como deveria ser, e o executivo vai mandando. Hoje não, hoje são os estados que estão meio que em consórcio, estão fazendo um lockdown, como eles estão querendo, e o executivo ficou alijado de toda a situação. Aí, quando você me entra na questão da academia, eu concordo com você, porque existe uma lei federal, né, que fala que a academia
ela é um bem de utilidade pública, ela é um bem de saúde. Ela tanto é um bem de saúde, Paulo, porque as pessoas muitas vezes ligam com uma academia ficar forte. Não, Sim. concorda comigo? A Aliás, academia ligam não só é a isso. Ligam só a só isso. isso. Ponto final. Exato. Não é só ficar forte. Vamos lá. Você está passando aí por um processo de recuperação, onde você necessita de uma academia, quer seja para fazer a sua fisioterapia, quer seja para fazer o seu alongamento e outras coisas mais. Pessoas que estão com uma idade já na terceira idade, elas necessitam de caminhar, elas Sim. necessitam fazer atividade física. Então, entendeu? Pessoas com excesso de peso, com sobrepeso. Você me acompanhou, você me viu no meio da pandemia. Pô, eu estava com minhas taxas lá em cima. Pô, se eu não Sim. tivesse feito um trabalho com você e com o Renato, olha como é que eu estaria. Entendeu? Será que eu estaria aqui hoje? Não sei, que minhas taxas estavam horríveis. Então, Ah, que a horror. academia, ela... Que horror pensar assim, A tá louco. academia... Não, mas vamos ser realistas. Vamos ser realistas. A academia, ela não é um lugar de ficar forte, ela é um lugar de manutenção de saúde. Entendeu? É onde a pessoa vai para quê? Para cuidar da saúde. É por isso que eu vejo o seguinte: há a necessidade da manutenção da academia em aberta e ela ser considerada como atividade essencial. Prova disso foi a liminar proferida ontem pelo Tribunal Regional de São Paulo. Tá? Então, é lógico, Paulo, que a gente tem que analisar o seguinte: vamos abrir, mas vamos abrir com responsabilidade. Como está sendo aberta em São Paulo, você tem um lockdown, mas está sendo aberta a escola. Entendeu? Então, tem que ter essa responsabilidade de espaçamento, de você saber efetivamente limpar o equipamento depois, antes, está passando álcool gel, utilizando máscara, ou seja, estando tudo de acordo com as normas sanitárias. Mas eu entendo plenamente que a academia ela deve ser enquadrada como atividade essencial. Você fechar a academia, pessoas que têm assim, aquele estresse, entendeu? Ou depressão, você sabe que a academia acaba sendo um remédio. Se eu estiver errado, me corrige, por Não, tá favor. perfeito. Conversei com o Wesley outro dia esse assunto aqui. Quinta-feira a gente vai conversar sobre isso de novo. Então, são questões que o Estado, né, o governante, ele tem que começar a pensar, porque eles falam em isolamento social e veem como um confinamento, mas a gente não pode viver um confinamento porque daqui a pouco o governo vai estar com sério problema e tendo que tratar a saúde psíquica e corporal do ser humano, entendeu? Porque quantas pessoas não engordaram e não prejudicaram suas taxas durante essa pandemia? Quantas pessoas não desenvolveram algum problema psicológico durante essa pandemia? O que Então, piora o risco da forma grave da doença, né, Fabiano? É o problema. exatamente, porque você baixa ainda mais a imunidade, concorda? Se eu estiver errado, essa questão de Não, baixar a perfeito. imunidade me fala. Então, eu vejo o seguinte, sabe, Paulo? Isso aí tem que ser revisto com muito cuidado. E é perigoso, hoje, quando eu vejo essa questão de se falar dessa forma, porque o ano que vem é eleição. Entendeu? Então, você tem que separar realmente aquilo que é o ponto nevrálgico e que vai resolver realmente a situação de que está com comprovação científica daquilo que é meramente fim eleitoreiro. Então, você tem que saber separar muito bem as coisas.
Agora, qual seria o próximo passo? Então, saiu essa liminar, né? A academia abre hoje, não abre? Como que funciona? Como é que é o Tá, desenrolar das coisas, Fabi? vamos lá, Paulo. A ordem natural seria publicada a decisão. Acredito eu que essa decisão já tenha sido publicada. E o governo de São Paulo, no caso, né? A liminar foi dada a São Paulo. O governo de São Paulo ele é imediatamente intimado do teor da liminar e as academias passam a abrir. Eu não sei como é que está o funcionamento, deve ter sido cumprido em plantão, tá? Plantão judicial, que é uma medida urgente. Então, vamos dizer, o juiz estipula que no prazo de X horas, 48 horas ou 24 horas, é para ser cumprida. Eu não li a decisão ainda. Então, dentro desse espaço de tempo, é que as academias começam a ser abertas. Tá? E sobre a jornada de trabalho? Porque, assim, faria sentido a gente ter uma academia que, nesse caso, ela ficasse aberta 24 horas, né? Não é nem Sim. restrição de horário. Aonde que fica Isso é um ponto, isso é uma área cinza, por exemplo, né? Cabe à academia falar, não, vou ficar aberto o horário normal, porque aí eu não aglomero dentro dos meus horários. Exato. Aí, com relação ao funcionamento, a partir do momento que você libera o funcionamento da academia, acredito eu que esse funcionamento ele vai vir com uma restrição. Qual restrição, Paulo? Você só pode funcionar com 30% da sua capacidade. Então, a academia ela vai ter que se organizar para onde que cabia 130, colocar 40. Vamos dizer, para você ter uma margem de segurança boa. Então, ela teria que fazer um agendamento, tá? Estou falando sem ler a decisão, para que a partir daí as pessoas possam escolher os horários para fazer o treinamento. É lógico que você sabe que dessa totalidade nem todo mundo vai à academia, porque tem muita gente que ainda é bem conservador e prefere cumprir o período de lockdown, né? O período de não convívio, de isolamento social. Mas isso é uma opção individual também, né, Fabiana? A gente opção individual de cada um. Então, o que eu acho bacana é isso aí, Paulo. Você falou, você complementou tudo, tá? Então, o Poder Judiciário, ele veio determinar a abertura das academias, ele veio a referendar a qualidade de ser essencial a atividade física, mas fica aquela opção, vai quem quer. Da mesma forma que hoje, para o colégio, para a escola, o aluno ele não está obrigado a ir, ele pode ficar em casa assistindo a aula online. Então, vai da cabeça de cada um. Então, você tem essa liberdade. Agora, você tem a faculdade de escolher o que é melhor para você. Agora, o grande problema é quando você começa a perder essa possibilidade de escolher o que é melhor. Entendeu? Tipo, não vai à academia. Não, peraí. Academia sendo serviço essencial, eu prefiro ficar na modalidade de poder escolher. Não, eu estou achando que eu posso me contaminar, eu estou achando que eu não posso me contaminar. Então a escolha passa a ser minha. Entendeu? A gente teve, ano passado, né, teve o condomínio que eu moro, ele fechou tudo. Entendi. E eu entrei numa discussão porque, assim, eu ficava procurando coerência, né? Porque fechar a academia do condomínio, você diminui a circulação interna. Ok. Só que todo mundo que queria que fechasse as dependências do condomínio, por sinal as pessoas que não usavam academia... nunca foram à academia. Não, pior que isso, né? Eles não abriam mão de ter seus empregados trabalhando para eles. Então, para eles, circulação externa para dentro, tudo bem. Mas a circulação interna, não, isso daí está errado.
Então, acho que faltou coerência. Tanto que, quando Sim. o governador mandou lá, retorno à fase vermelha, teve uma enquete, né? E eu me indispus com uma série de pessoas, porque eu tenho a minha opinião, e eu não sou movido pelo pânico, né? Tinha um professor meu de psicobiologia, Sérgio Tufik, cara sensacional, Fabiano. E numa ocasião eu ia fazer um pedido para o conselho universitário, que era reavaliar a prova de residência, porque a gente aprendia medicina durante 6 anos de um jeito, só que a prova para o acesso à residência, ela não tinha nada a ver com o que a gente tinha aprendido. Ela era um teste que a gente nunca tinha feito e que a gente ia ser testado pela primeira vez e com esse nível de comprometimento, né, para a gente poder acessar uma residência. Você sabe muito bem que, né, um médico sem residência não é uma coisa que... Né, Sim. Ele precisa daquela experiência. É um clínico muito geral. complicado. Ele precisa da especialização, exato. Sim, ele precisa atuar, Exato. e atuar supervisionadamente. Sim. Né? Porque, tudo bem, Com você certeza. atua no internato, só que você não tem a responsabilidade dos seus atos. Né? Você Sim. atua Aham. sobre a égide de um professor, de um médico. Quando você é residente, a responsabilidade é sua. Então, você faz um atendimento supervisionado, que é outro passo. Sim. Então, você deixa de ser um aluno com carimbo e passa a ser um médico aprendiz. E isso é muito diferente. Né? Com certeza. E essa questão, Totalmente diferente, né? não tem nada a ver. Né? E assim, eu não queria favorecimento, que os alunos da Escola Paulista eles tivessem favorecimento. Não, eu só pedi uma coisa. Me avalia do jeito que você me avalia os 6 anos. Claro. Porque se você chegar para mim, né, sei lá, vamos comparar com uma aula de karatê. Né? Então você faz karatê 10 anos, você vai pegar a sua faixa preta. Só que aí no dia o cara fala assim, tá bom, a prova hoje do karatê, para você pegar a sua faixa preta, vai ser uma aula de balé. Vai, faz um padedê aí, filho. Porra, velho. Não dá, cara. Não dá, né, irmão? Não, eu ia falar. Não dá. Não dá. Não Aí dá, eu ia cara. falar com representante de docente, representante de funcionário, né? E na Escola Paulista, Escola Federal, cara, funcionário é super politizado. Então, para eles é sempre uma guerra política. Não tem nada a ver com política, né? E foi até um problema, porque você tem uma casta de pessoas que problematiza tudo. E aí um sujeito levantou, você é mais um garoto riquinho querendo favorecimento para sua vidinha fácil. Aí eu falei assim, eu vou lembrar disso quando você quiser passar na frente a sua família, no ambulatório lá da especialidade, viu? Colega. E mal sabe o quanto a gente rala, né, Paulo? E continua ralando. Sabe? A gente faz tudo com muita prestatividade para as pessoas, com uma puta dificuldade. Aí o cara me vem com essa. E eu tava nervoso pra caralho. E o Sérgio Tufik me falou uma coisa que eu marquei pra vida, Fabiano. Ele falou assim, ô Paulinho, que ele tem um vozeirão, parece um ogro da floresta falando. Ele parece o Shrek, cara. Quem estuda na Escola Paulista vai reconhecer ele só de falar isso. Quase. E ele é um doce. Estilo Júlio. Estilo Júlio. E ele é um doce de pessoa. Um doce. E aí, Fabiana, ele virou pra mim e falou, ô Paulinho, se você tem um problema e tá preocupado, você tem 2 problemas. Eu falei, puta que pariu, é verdade. E assim, esse negócio foi tão importante para mim, Fabiano, e foi uma coisa que ele me falou, eu estava no 4º ano de faculdade, que isso mudou até minha forma de agir profissionalmente. E assim, ortopedista, o primeiro trabalho da gente é tocar sala de trauma, né? E assim, você não recebe a pessoa que chega, então, eu tô com uma dor de cabeça, né? Não é assim, chega aquele cara que parece um quebra-cabeças de 1000 pedaços, né? Então, vamos monta. Lá. Exatamente, monta, mas vivo. Monta, né? Vivo. Porque... É tipo assim, mexe no motor do carro, mas ele ligado. Andando. Conserta aí, mas não vou parar. Porra, cara. E você precisa retirar sua emoção da ação para você atuar com precisão, né? E o que o Sérgio Tufik me falou
ele me influenciou até nisso, né? Então, a hora que a coisa estava caótica, eu conseguia tirar a minha percepção emocional daquilo e falar, não, o que eu tenho que fazer? Bora, 1, 2, 3, fui treinado para isso. Passei 3 anos treinando para isso. E eu conseguia me sentir eficiente fazendo isso. Uhum. E eu peguei isso como uma forma de lidar. Então, eu entendo tudo que são as questões médicas, as questões populacionais. Questão política, Fabiano, eu não entendo. Eu acho que... Jurídica entende, jurídica Cara, entende. não. Jurídica Então, entende. De direito você sabe falar. Muito. na verdade, Muito. assim, eu acho que todos nós temos uma bússola moral, Sim, né? sim. Eu tenho uma bússola moral muito forte porque eu convivo com pessoas como você, como meu advogado, o Obrigado, doutor Paulo. Ricardo, né? Obrigado. Como meu pai. Então eu tenho pessoas que me deram essa bússola moral. Só que eu acredito que a sociedade você precisa de um mapa, Sim. né? Que é o conhecimento de causa, que é a experiência. Mas aí o que eu vejo de problema, Fabiano? Eu vejo que tem gente que tem um mapa bom, mas tem uma bússola ruim. E assim, é muito mais perigoso o cara ter um mapa bom com uma bússola ruim do que um mapa ruim com uma bússola boa. Sim. Porque um cara com uma bússola boa, ele chega até o Chega a norte, qualquer então lugar. eu vou pro norte. Exato. É. Agora, o cara com uma bússola ruim, ele te Não engana e adianta leva ter você mapa. onde ele Aham. quiser. Então, Concordo. o que eu acho que falta hoje? Porque a internet faz isso, ela te dá o mapa. Só que se tua bússola não for boa, você vai pro lado errado. Sim, concordo com você. E assim, eu julgo que eu tenho uma bússola razoavelmente boa, mas aí eu trago gente para perguntar as coisas, como você, por exemplo, para me mostrar o mapa, falar, ó, Paulo, nós estamos falando disso aqui, ó. É isso aqui que é o assunto. Não desvia para lá, senão você perde a Sim. razão. Mas não desvia Exato. para cá, senão você perde o contexto. Então, vamos trabalhar aqui. Isso me ajuda muito. E ajuda todo mundo que toma café assistindo a gente, ou faz o seu aeróbio assistindo a gente, né, meu? Com Que eu acho que é a certeza. parte Então, bacana. Paulo, veja bem, eu já conversei isso aí com você e vou repetir. Eu acredito que esse trabalho que você tem feito pela manhã, ele está sendo muito engrandecedor, entendeu? Porque, querendo ou não, cada dia que você assiste, geralmente eu assisto à noite, você traz um aprendizado. Você leva a pessoa a fazer o quê? Um pensamento. Coloca uma pulga atrás da orelha. Isso aí é muito importante. Não é aquela, vamos seguir o que o Paulo está falando de olho fechado. Não, você sempre põe o quê? Um ponto de questionamento para a pessoa ou passar o dia digerindo isso ou ir dormir pensando nisso. O fato aqui que você me colocou você é inteligentíssimo, bicho, fora da curva. Vamos lá. Uma questão aqui importante que você falou é a questão emocional. Hoje, eu vejo que aonde que entra a emoção, você perde a razão por completo, cara. Por completo. Então, nos dias de hoje, você tem que ser aquele cara zero emoção. É lógico, é difícil? Mas quando o assunto é trabalho, quando o assunto envolve diretamente você, não estou falando de jogo de futebol, peteca, nada disso. Agora, quando o assunto entende algo, envolve algo sério, você tem que ser zero emoção, tá? Hoje, nos dias de hoje. E uma questão que hoje a sociedade ela formou e por você, às vezes, estar ligado emocionalmente, isso daí pode vir a te prejudicar, é que hoje nós temos aí 2 viés. É a politização e a polarização. Entendeu? A politização eu não preciso nem falar, mas ela vem atrelada à polarização. Ou você é A ou você é B. Você não tem o meio termo. A pessoa não quer nem ouvir o meio termo. Isso começa a ficar perigoso. Porque adicionado ao fator emocional, ela traz um caos social.
entendeu? Ela traz um conflito dentro da sociedade e até mesmo um conflito interno entre as pessoas. Prova disso, eu falo que com com a eleição passada já tinha vindo essa politização e essa polarização, e com a Covid também trouxe muito isso, principalmente agora, né? Então, eu acredito que tudo hoje é como se fosse uma partida de futebol, mas não pode ser assim. É como se fosse o dia seguinte de um jogo de futebol. Quem ganhou já vai zoar e quem perdeu vai ter que revidar de alguma forma. Só que você não pode, tipo assim, deixar o emocional entrar, entendeu, Paulo? Você tem que parar, centrar, como você tinha falado. Olhar seu mapa, olhar sua bússola e falar, peraí, cara, se o cara vem com um argumento correto, por que eu não posso ser humilde o bastante e falar, peraí, realmente no governo passado souberam administrar melhor. Então você tem um ponto positivo. Agora você tem um ponto negativo. Olha a quantidade de processos que está sendo respondido. Se houve anulação ou não, mas respondeu o processo, entendeu? O que houve aí foi o quê? Foi uma decisão jurídica, uma decisão técnica, mas ninguém falou que não cometeu. Foi uma decisão técnica, falando que o foro competente, que o lugar de competência era... Ninguém está falando que ele é inocente, né? E ninguém está falando que é inocente. Falou que o processo deveria ter sido julgado por Brasília. Em outro lugar. Em outro lugar. Então, falta um pouco essa bússola, entendeu? Porque eu já vejo aí pessoas falando, preso político e tal. Não, calma, gente, calma. Vamos com calma, porque a música não é essa, entendeu? É verdade. A banda não é essa. É tango, não é samba, entendeu? Exatamente. Então, vamos ouvir direitinho a música, vamos ter cuidado na hora de ouvir a música e até mesmo dançar, porque daqui a pouco a gente está aí dançando um tango quando a música é um samba. Então fica horrível, né? Fica bem feio. Pois é. E no final das contas a gente tenta deixar menos feio, né, Fabi? Sim, porque é ruim, né, Paulo? Eu acho que... A gente não é perfeito, mas também não precisa ser completamente errado, né, meu? Errado, né? Pô, não dá. Pelo amor de Deus. Não é possível que não... Não é possível que não vai dar certo esse país uma hora, né, Paulo? Porra, pelo amor de Deus, Fabiano. A gente se esforça tanto, né, meu? Paulo, a gente vai dormir tarde, a gente acorda cedo, a gente rala, a gente trabalha. Ontem eu vi você fazendo aquela live à noite. Boa parte do que a gente faz, do que a gente produz de conteúdo, cara, não é conteúdo... O conteúdo que você produz, o conteúdo que eu produzo, dificilmente não é com o intuito de tornar cifrão para a gente. Não. É o intuito de quê? De você levar uma mensagem um pouco melhor para o cidadão. É o que eu sempre falo, Paulo. Eu tento trabalhar naquela metáfora. Eu quero ser aquele beija-flor na floresta. Entendeu? Eu quero carregar no meu bico uma gotinha de água para apagar um incêndio. Cara, se o elefante não está fazendo a parte dele, é problema dele. Mas eu estou querendo fazer a minha. Entendeu? Eu estou fazendo a minha. Então, se todos trabalharem dessa forma, tirarem um pouco do tempo para falar, vamos tirar um pouco o emocional, vamos pegar um pouco a nossa bússola e trabalhar com a nossa bússola de consciência. Não vamos politizar, não vamos polarizar, nós vamos construir um Brasil melhor, pô, entendeu? Porque, se você for ver a história das grandes nações, todas elas passaram por dificuldades. E tudo foi suado, a gente não vai ser teve... diferente. Tudo foi suado. Cara... E conclui. E tipo assim, você como esportista e como profissional,
Você sabe que não existe vitória sem esforço, cara. Pô, Sem não sangue, tem. suor e lágrima, Paulo. Não tem, Verdade. E cara. Não alguma merda tem. também, viu? Porque a gente Também, tem que também. engolir Ó, umas, viu, meu? tem, tem. E tem que comprar umas brigas também, Tem, entendeu? tem. Tem. Porque também a gente não pode ficar quieto perante tudo. A gente tem que se posicionar também. Sim. Então, não pensa que a coisa vai cair do céu pronta sem ter um pouquinho de sangue, suor e lágrima, cara. E merda. E merda, porque sempre tem merda, viu? E o que eu costumo Sempre tem, falar, cara. eu falo para meus alunos, né, de pós-graduação, eu falo, escuta, deixa eu falar uma coisa para vocês. O problema não é você fazer isso ou aquilo, é a ausência do seu posicionamento. Porque se você for Sim. ver o inferno não está cheio de quem fez coisa errada. Ele está mais cheio de quem viu coisa errada e não falou nada. E não falou nada. Dos E isso, omissos. e isso é ruim. Não, deixa eu esperar uma oportunidade aqui para eu me dar bem. Cara, Exatamente. se você não agir rápido, não tem sobre o que você vai se dar bem, você vai se dar mal. Essa é a Sim, conversa. Né? sim. Ou então você fica naquela condição de vendido em cima do muro, né? Exato. Que é a omissão. O que eu falo pro pessoal, eu falo assim, tudo bem, você não é um cara altruísta, você não quer fazer uma coisa que seja boa só pro outro, então faz uma coisa que seja boa pro você e pro outro. Mas não precisa fazer uma coisa que é ruim pro outro de graça. E o que Sim. eu vejo hoje é que às vezes no afã do sujeito querer tomar alguma decisão para falar que ele está fazendo alguma coisa, ele faz uma coisa ruim, de graça, com Sim. uma repercussão terrível, seja ela de saúde, seja ela econômica, né? E que a gente olha isso do ponto de vista técnico e fala, meu Deus, isso é uma bobagem gigante, né? Não tem Sim. cabimento uma coisa dessa. E você percebe que a pessoa, ela tomou aquela decisão com consciência nenhuma. Aliás, sem uma aparelhagem técnica para dar suporte e sem contraditório, né? Então Sim. ela procura só quem concorda com ela para suportar a opinião. E aí é um perigo. Se você não procurar o contraditório, que é outra coisa que eu falo pro pessoal, né? Você vai fazer uma aula, legal. Você não está ali para provar nada. Você está ali para ver uma exposição sobre um determinado assunto. Então, se sua aula ela suporta a sua opinião, parabéns, você é capaz. Mas se a sua aula comporta o contraditório, você está excelente. É aí que você está na excelência. Porque você reconhece que existem outras alternativas, reconhece que existem riscos para aquilo que está acontecendo e que tem situações onde o que você gostaria de fazer, ele vai piorar em vez de melhorar a situação. Sim. Pegando esse gancho, Paulo, o que eu faço no meu escritório? Eu sempre falo que eu quero ser sempre voto vencido no escritório. Tá? Mesmo o escritório sendo meu. Então eu reúno todos, advogados do escritório e pessoas que trabalham lá. E coloco sempre em votação. Olha, eu quero tomar tal decisão. Agora, eu gostaria que vocês fizessem o trabalho contrário. Me fala onde que pode dar errado e me fala se essa decisão é mais acertada. A gente tem que ter, às vezes, humildade para ouvir, aceitar a crítica e para sair mais forte. Por quê? Se todos referendarem, é porque realmente eu vou ter sustentabilidade, como você falou. Agora, se começarem a levantar teses, aí eu coloco, bom, então a tese está essa, vamos digerir essa tese que me foi colocada por X pessoa. A gente começa a digerir. Então, onde que ela está mais forte que eu? Começa a fazer esse trabalho. Então, desconstrói a minha proposta e você constrói a tese que foi colocada em reunião. Isso é importantíssimo. E, tipo assim, não estou aqui falando, eu sou humilde, sou aquele monge. Não. Uhum. É porque negócio, Paulo, a gente não pode ser amador. Na profissão a gente não pode ser amador. Eu prefiro errar dentro do escritório com os meus, entendeu? Eu prefiro que me corrijam, pecar, Sim. eu prefiro que me corrijam dentro do escritório do que eu cometer um erro em audiência e trazer um prejuízo para um cliente. Uhum. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Tem que calçar aí a sandália da humildade
parafraseando o Gilmar Mendes, ontem, o ministro Gilmar Mendes, que usou essa frase, e tem que ser ouvido, entendeu? Sandália dele é de César, né? Tem essa diferença, né? Ou queria eu Falta, ter aquela sandália da humildade. falta o escravo andando atrás falando memento mortis. Né? Faltou. Lembre-se que tu é mortal. Faltou. Né? A gente acaba. E qual é o nosso legado, né? Exatamente, com certeza. Ai, É ai. dessa forma. Ô, Fabi, Pô, obrigado Paulo, por doar seu café da obrigado manhã aí pra pelo gente aqui. espaço. Que é Pô, isso. agradeço aí a todos que compareceram aí para compartilhar esse momento com a gente. E obrigado aí mais uma vez, Paulo, pela confiança, pela amizade, pelo carinho, pela atenção. Fabi, você sabe que para isso, uma série de coisas, você é minha referência. Obrigado pelo seu trabalho Que à isso. frente aí de trazer um pouquinho mais de justiça, uma justiça um pouquinho melhor, mais igual para todo mundo, por conta desse combate aí à corrupção. Obrigado por ser parte daquilo que entrega para a gente o nosso mapa moral, ensinar um pouquinho da Obrigado. sua bússola para nós, para a gente complementar nosso norte. E a gente vai se falando, Com certeza. na espera de notícias melhores. Notícias melhores, né? Paulo, beijão, irmão. Obrigado aí por tudo. Valeu, eu que te agradeço, meu beijão. Até Beijão, mais. forte abraço. Tchau, tchau. Galera, então aí, a gente vai se despedindo dessa bike aí que a gente faz junto todo dia de manhã. Hoje tive o Fabiano falando para vocês sobre corrupção, sobre abertura de academia, sobre um pouquinho de como a gente é no nosso trabalho, que é importante a gente às vezes trazer a parte humana para a parte profissional, para você entender que essas coisas elas existem. E que mesmo elas existindo, quando a gente toma as nossas decisões, com toda a responsabilidade que a gente faz, a gente tira emoção para fazer a coisa mais acertada possível. Se vocês olharem isso, vocês vão parar um segundinho para ter um segundo pensamento sobre o que acontece ao redor de vocês, na vida de vocês, quanto que as atitudes que vocês tomam interferem na vida dos outros, né? Porque a gente tem que lembrar disso, né? A liberdade é válida até ela invadir o espaço do outro. E é por isso que a gente brinca e fala, não confunda liberdade com libertinagem. Né? Não confunda direito de opinião com direito de ofensa. Não confunda liberdade de expressão com liberdade de fofoca. Né? Essas coisas, elas são diferentes. O limite do certo e errado aí, ele aparece quando você agride outro naquilo que é a sua prática. Tá bom? Fabi, mais uma vez, obrigado. Beijão Obrigado, no coração. Paulo. Beijo. Ótimo dia para você. Igual, tudo de Galera. bom. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Galera, beijão. A gente se vê mais tarde. Se cuidem. Juízo. E amanhã não tem calendário, né? A gente se vê.